Capítulo 1. O ser humano é um ser emocional. Viver ou sobreviver? Entender o processo e os impactos das emoções é primordial para sabermos lidar com elas e fazer das nossas vidas uma experiência mais tranquila. A administração das vulnerabilidades e o fortalecimento do nosso eu nos preparam para um viver pleno. Viver a vida significa ser bem resolvido, solucionar os dilemas e problemas típicos da existência humana, sozinho ou com o apoio de outros. Significa liberação emocional e mental para um olhar à vida, através de uma lente limpa, clara, real e otimista. Essa lente exige consciência e coragem para sermos imparciais com os próprios pensamentos, no sentido de entender com clareza nossas escolhas e assumirmos responsabilidade pelas nossas decisões e ações. Tomada a decisão de adotá-la, certamente essa nova lente vai lhe propiciar benefícios. Sensação de estar no comando da sua vida, fazer escolhas mais conscientes e sensatas, lidar com situações conflitantes de forma equilibrada, olhar a realidade com otimismo, sentir a leveza do seu ser, coragem para agir sobre as emoções negativas, usar do seu direito de se sentir bem e de ser mais feliz. Sobreviver, por outro lado, significa ser dirigido por pensamentos negativos e, olhando ao seu redor, sentir-se sem saída, impotente. Você conclui que a vida é assim mesmo e isso passa a ser sua referência para guiar sua caminhada pela vida. Ficar sem saída nos dá a nítida sensação de impotência, o que funciona como um bloqueador na busca de soluções para as intempéries do dia a dia. Assim, a confirmação da sua impotência para viver torna-se uma verdade para você, e essa verdade passa a ser a lente através da qual você vai perceber a vida e definir suas escolhas. Escolhas feitas pela lente da impotência fazem da existência um fardo, e é comum ouvir das pessoas que assim se expressam. A vida é uma eterna luta, cada dia é uma batalha a vencer. Não é fácil viver nos dias de hoje. Não aguento mais a loucura da vida. Quero ir embora para longe de tudo e todos. Acho que estou incompetente. Não dou conta das cobranças da família e do trabalho. Eu sou um só. Eu me sinto impotente para resolver minha vida. Tudo é estressante. Tudo se torna cinzento. Esse é o caminho da perda de controle emocional e da liberação da agressividade. É o caminho das relações mal resolvidas e da depressão emocional. Tudo causa da sensação de impotência na gestão da própria vida. Existe solução? O bom nisso tudo é que, se quisermos, podemos virar o jogo e promover uma comunicação interna entre razão e emoção, entre consciente e inconsciente, ou seja, entre o córtex pré-frontal, razão, e o sistema límbico, emocional, fazendo com que os sistemas nervoso simpático e parasimpático estejam em perfeita harmonia. Assim, encontraremos o tão querido, desejado e popularmente conhecido equilíbrio emocional. Sim, é o momento de revisitar seus pensamentos, suas emoções e seu modo de ser e de agir. Uma história de emoções. Leia a história que se segue e confira o que lhe é familiar. Acordei e constatei. Hoje é meu aniversário. Logo cedo, já me emocionei, afinal era meu dia. Era uma mistura de alegria, expectativa e ansiedade. Fomos almoçar fora para comemorar. As pessoas desculparam-se pela falta de dinheiro que impossibilitava a surpresa de um presente. Ao que respondi, não tem problema, o mais importante é a presença. Depois de 2 horas comendo, percebi que minhas pessoas queridas tinham pressa em função de seus compromissos. Senti-me um tanto decepcionado, pois gostaria de usufruir mais aquele momento. Mas eles já tinham suas mentes em outros lugares, restando apressar-me para não mais tomar-lhes tempo, mas pensei, já foi o suficiente. À noite fui comemorar também o aniversário de um amigo. Foi bom, conversamos e nos divertimos. Meu aniversário já estava bem distante e algo estava invadindo o meu pensamento e eu não entendia o que era. Senti agora certa melancolia. Fui dormir e no dia seguinte, ao acordar, percebi que me preocupava com todos. A melancolia aumentou e um pensamento saltou do inconsciente para o consciente.
Meu dia passou e sequer ganhei um botão de rosa, principalmente a vermelha, de que gosto tanto. Talvez ninguém saiba, senti-me triste. Passei a ser vítima. Que coisa! Nos aniversários das pessoas queridas, preocupo-me em agradá-las e presenteá-las, e ninguém pensou em me dar um botão de rosa vermelha. Essa constatação gerou em mim várias emoções negativas: medo de não ser amada, tristeza por não ter retribuição, frustração e decepção, e mais uma emoção que bateu forte no meu peito: raiva. Gritei e tornei-me agressivo para mostrar minha indignação. Depois, refugiei-me na minha tristeza e saí para caminhar, ouvir música bem dentro do ouvido, dizendo para mim mesmo e tentando me convencer: não preciso de ninguém para ser feliz e me sentir bem. A raiva, porém, continuava, e uma palavra fundamental veio à minha mente: reciprocidade. O que eu fazia para que as pessoas próximas não percebessem minhas necessidades, de modo que eu me sentisse importante e querido? Pensei e concluí: as expectativas que tenho com relação às pessoas queridas são maiores do que me permito perceber. E pior, elas não são expressas. Com isso, essas pessoas acomodam-se, não se dão conta da importância de retribuir. Pensei nas várias situações do cotidiano e percebi que havia um desequilíbrio na relação de troca entre mim e minhas pessoas queridas. À medida que as situações pipocavam em minha mente, mais a raiva aumentava e novamente chorei. Chorei de frustração. O primeiro ímpeto foi tornar-me egoísta e o pensamento irracional voltou a ecoar em minha mente: não preciso de ninguém. Percebi, no entanto, que a raiva continuava e o sentimento negativo que me impulsionava a me defender de algo que me incomodava era aquela sensação de menos-valia. Em seguida, porém, percebi que esse não era um bom caminho. Como posso tirar o melhor proveito da raiva e tornar meus pensamentos mais positivos, minhas emoções mais prazerosas e meus comportamentos mais construtivos para mim e para os outros? Poupá-los da reciprocidade e desobrigá-los da responsabilidade da troca não era um bom negócio, só alimentava minha decepção e, é claro, o sentimento de culpa por expressar minha frustração de forma grotesca e algumas vezes manipuladora. O que aprendemos? Alguns aprendizados podemos retirar dessa minha história. Primeiro aprendizado: eu preciso ser independente dos outros e assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Como faço isso? Realmente, para quem não é bem resolvido, é complicado, pois ser independente dos outros implica autoconfiança e responder por seus atos. Implica não fazer o papel de vítima para ganhar os benefícios da piedade. Implica ter segurança para tomar decisões e acreditar que a escolha foi a melhor alternativa. Implica bancar suas decisões bem-sucedidas ou mal-sucedidas, usando o aprendizado como estímulo para recomeçar e fazer melhor ainda daí para frente. Segundo aprendizado: eu preciso alinhar dentro de mim as minhas expectativas. O que quero e o que não quero. O que devo ou não devo esperar das pessoas. Duas palavras vieram à mente: expectativas e reciprocidade. Essas duas palavras são chave nesse conto extraído do livro How to Talk Will, New York, 1994, no qual seu autor, James Bender, relata a história de um fazendeiro premiado pela qualidade de sua lavoura de milho. Todo ano, seu milho recebia o primeiro prêmio na exposição de seu estado. Certa vez, um jornalista o entrevistou e soube de algo interessante sobre como ele cultivava o milho. O jornalista descobriu que o fazendeiro fornecia suas sementes para os fazendeiros vizinhos. Como você se permite compartilhar sua melhor semente de milho com seus vizinhos? Se eles competirão com você todos os anos? Perguntou o jornalista. Bem, senhor, respondeu o fazendeiro, você não sabe? O vento pega o pólen do milharal e o espalha de lavoura para lavoura. Se meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização cruzada vai certamente degradar a qualidade de meu milho. Se pretendo cultivar um milho de qualidade, tenho de ajudar meus vizinhos a cultivar um bom milho. Esse fazendeiro está muito ciente das conexões da vida. Seu milho não pode melhorar a menos que o milho dos seus vizinhos também melhore. A mesma coisa ocorre em outras situações e dimensões. Aqueles que escolhem viver em paz devem ajudar seus vizinhos a terem paz. Aqueles que querem viver felizes devem ajudar os outros a encontrarem a felicidade.
pois o bem-estar de cada um está ali firmemente ligado ao bem-estar de todos. Seja profissional ou pessoalmente, as pessoas avaliam a qualidade de seus relacionamentos comparando o que elas dão com o que recebem. É como se tivéssemos dentro da mente uma conta corrente de o que eu dou e o que eu recebo. Nossa mente está todo o tempo comparando o resultado das duas colunas. A troca é inevitável e o segredo está na busca do equilíbrio entre dar versus receber. O desequilíbrio na reciprocidade é muitas vezes o gatilho do medo, da raiva e também da tristeza, porque estimula uma relação desigual, de perdas para o lesado e ganhos para o lesador. Em reuniões de empresa é comum perceber o desequilíbrio na reciprocidade. Existem profissionais que ampliam as dificuldades e boicotam a implantação das ideias dos colegas, que não lhe deram reciprocidade em alguma situação no passado, recente ou não. A raiva guardada em função de expectativas frustradas levam as pessoas a apresentarem comportamentos baseados em pensamentos raivosos e sentimentos vingativos, e, consequentemente, quem perde é a própria empresa, caso não valorize a gestão das emoções dos colaboradores. Os profissionais que têm o sentimento "eu dou mais do que recebo" simplesmente reduzem sua contribuição e perdem seu comprometimento com o trabalho, ou então focam no "eu quero receber mais para compensar o que dou". Dessa forma, passam a reclamar e exigir melhorias de salário e promoções, entre outros pontos. E, em contrapartida, negam dar o melhor de si. É a maneira, até mesmo inconsciente, que o profissional encontra para obter justiça e equilibrar a sensação de ser lesado. O nível satisfatório da reciprocidade depende, portanto, do equilíbrio das expectativas entre as partes. Quem ama espera ser amado. Quem é amado deve amar. Quem ajuda espera ser ajudado. Quem é ajudado deve ajudar. O afeto espera ser correspondido. Só a reciprocidade supera o egoísmo e a solidão. Só ela favorece a atenção para com o outro, a gratidão, o reconhecimento, a generosidade. A reciprocidade favorece uma relação de confiança e de prazer entre as pessoas. Relações de troca. Todo relacionamento humano baseia-se no conceito de troca. Esse é o ponto fundamental da reciprocidade. Eu dou algo de que você precisa e, em troca, você me dá algo que eu preciso. Se, porém, eu der ao outro uma moeda de troca errada, moeda que ele não quer e não necessita, a relação pode sofrer abalos e meu interlocutor pode sentir-se subgratificado. E a amizade? A amizade é uma relação que se baseia em fundamentos mais nobres. Embora também se baseie na reciprocidade, o retorno pode ser mais longo. Na amizade, a premissa básica da troca é a confiança, ou seja, hoje eu faço algo por você, pois sei que, no dia que eu precisar, você fará o mesmo por mim. Em matéria de reciprocidade, fiquemos com a sabedoria de Platão. Primeiro, descubra as coisas que os outros não gostam, e então evite fazê-las. A reciprocidade também é uma verdade na relação do profissional com a empresa. Queremos que nossos direitos sejam respeitados. Em contrapartida, estaremos motivados a respeitar os direitos da empresa, entregando o trabalho na qualidade, quantidade e precisão esperadas? A busca constante do equilíbrio entre os direitos e deveres de ambas as partes possibilita a neutralização de sentimentos negativos e melhor canalização da emoção raiva. A questão é equacionar seus direitos e as expectativas que você pode ter em suas relações pessoais e profissionais. Se não for bem administrada, a raiva proveniente de expectativas frustradas podem nos acompanhar durante toda a nossa vida, passando de relacionamento para relacionamento, contaminando os papéis que desempenhamos. Assim, ela vai destruindo e impedindo a felicidade no cotidiano pessoal e interferindo negativamente na produtividade profissional. Quando emoções desagradáveis se perpetuam e não são bem resolvidas, nosso ser vai sendo tomado por emoções e sentimentos negativos, como frustração, desconfiança, medo, culpa, hostilidade, inveja, mau humor, rejeição, ciúme, impaciência, inadequação, solidão e desapontamento.
Isso nos leva às explosões emocionais características da ira e da fúria. Um estado de espírito recheado por esses sentimentos negativos e um estado mental repleto de pensamentos raivosos são suficientes para desencadear raiva, por menor que possa parecer o motivo. O que tem a ver o processo mental com o emocional? Tudo. O que perpetua a emoção é o processo mental de julgamento, tanto de nossos comportamentos quanto dos outros, baseado em valores de certo versus errado, por nós internalizados, e em como pensamos que o outro deve ser e agir. Se esses comportamentos são diferentes de nossos padrões, certamente vamos concluir que estão errados e, portanto, contrariam nossas expectativas, o que é suficiente para nos causar irritação. Quando nosso processo mental se enrijece, nós nos distanciamos da realidade e não mais conseguimos perceber a diversidade das pessoas. Está aí uma questão comum nos relacionamentos sociais e profissionais. Visões diferentes de uma mesma situação podem causar medo e raiva entre duas pessoas. Por essa razão, expectativas não compartilhadas se distorcem, causando conflito entre as pessoas. A alta expectativa pode resultar em desapontamento e raiva, tanto em relação a si quanto em relação ao outro. Quando as pessoas não fazem as coisas que esperamos e do modo como esperamos, podem ficar nervosos e ambas as partes podem ser feridas. Altas expectativas acerca de nós mesmos podem despertar a raiva, ao não atingirmos os resultados esperados. Perdemos a confiança e a autoestima quando falhamos em encontrar nossos próprios padrões. As baixas expectativas também podem nos deixar nervosos, porque as chances de não acreditarmos em nós e desistirmos serão maiores. Devemos, então, avaliar a viabilidade da expectativa. Como? Compartilhando, ou seja, deixando o outro saber o que você espera dele e procurando saber o que ele espera de você. Tendo conhecimento das respectivas expectativas, será possível fazer sua adequação à realidade, realinhando o que se pode esperar um do outro. Esse exercício de troca e realinhamento de expectativas pode ser feito em todas as áreas de nossas vidas, na família, com amigos, chefes, clientes e colegas de trabalho. Quando criamos uma expectativa, sentimos energia motivadora para concretizá-la e vontade de corresponder positivamente à situação. Na verdade, a expectativa cria uma visão de futuro positiva, de algo bom que acontecerá se eu der a contrapartida. Aguardar a recompensa de uma expectativa atingida é muito agradável, pois estimula emoções positivas e pensamentos estimulantes. Quando ela é atingida, o circuito da recompensa no cérebro é ativado pela dopamina e pela serotonina, os hormônios da recompensa e do prazer. Quando nossas expectativas não são correspondidas, a ausência do circuito da recompensa estimula negativamente nossa área emocional no cérebro, com a maior quantidade de hormônios do estresse no sistema nervoso. É por isso que a sensação de desprazer toma conta do nosso emocional, gerando raiva e depois tristeza por causa da expectativa frustrada. Terceiro aprendizado. O alinhamento de expectativas será mais produtivo se houver autoconhecimento e autoaceitação. Por quê? O autoconhecimento limpa as lentes de nossa percepção, dando-nos lucidez para enxergar quem realmente somos, identificando claramente nossas fortalezas e as fragilidades que devemos compreender para planejar uma ação de melhoria. O autoconhecimento promove a abertura para dar e receber feedback. A autoaceitação é a chave da administração dessas emoções desagradáveis, medo, raiva e tristeza. Uma pessoa que se aceita facilmente perdoa e tolera suas fraquezas, e ao se deparar com seus pontos fortes, sente-se orgulhosa de si e motivada para viver intensamente. Quando não há autoaceitação, o comportamento defensivo aparece como uma forma de esconder as vulnerabilidades e torna difícil acertar a visão de si mesmo, de acordo com o modelo estabelecido como correto. Quando as pessoas nos criticam, nós nos sentimos feridos, nervosos e defensivos, o que nos leva à frustração,
e até o isolamento. Como se vê, o defensismo inviabiliza e contamina a troca de expectativas. É também o defensismo danoso para construirmos a autoestima. A autoaceitação, então, elimina o defensismo, amplia a visão nítida de si mesmo e viabiliza novas alternativas e novos objetivos de vida. No processo do autoconhecimento, a pessoa desenvolve uma livre comunicação de si mesma, uma percepção de seus sentimentos e de suas necessidades. É um bom caminho do equilíbrio e gestão emocional. É possível, então, concluir que avaliar e alinhar internamente e determinar os limites do que devemos esperar das situações e das pessoas são atitudes, ações, que ajudam a equilibrar nossas emoções, evitando frustrações inúteis, inválidas e, portanto, desnecessárias. Promover a reciprocidade é uma forma de atentar para as expectativas minhas e do outro e assim desenvolver as relações de confiança e justiça, questões essenciais para o equilíbrio emocional. A autoaceitação é fundamental para ter liberdade emocional, ser responsável pelas emoções sentidas e ter acesso às forças e fortalezas internas, por si só. No entanto, não basta. É preciso entender nosso funcionamento interno para administrar nossos pensamentos, emoções e o modo de agir. Isso é condição essencial para se ter o equilíbrio emocional. Reflexões. Reflita sobre você. O quanto você se conhece? O quanto você consegue entender de si mesmo? Quanto você consegue aceitar a si mesmo, o seu jeito de ser, mesmo que os outros não o aceitem? Como andam suas expectativas de si mesmo e de outras pessoas? Afinal, você vive ou sobrevive? O que você sabe sobre você? Escreva suas percepções e aprendizados até aqui.